nesta sexta-feira aqui em São Paulo, que a gente continua acompanhando os desdobramentos daquela explosão que chamou muito a atenção ontem à noite, por volta de 7h30, quase 8 horas da noite, na zona leste de São Paulo, que colocou um quarteirão inteiro pelos ares, deixando um morto, uma série de pessoas feridas e também agora desabrigados. É claro que a gente monitora o que vai acontecer com essas vítimas, né, que tiveram casas, os bens danificados por esta explosão e as investigações da polícia aqui em São Paulo. Quem está mergulhada nesse assunto, tem os detalhes, as atualizações para a gente aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo, aqui no Bandeirantes Acontece, é a Maju Arruda Leite. Maju, boa tarde para você, tudo bem? Oi, Cris, tudo bom? Uma boa tarde a você, ao Zaidan, a Manuel, ao ouvinte aqui ligado na Rádio Bandeirantes. Bom, foi uma sexta-feira muito difícil para os moradores da Rua Francisco Bueno, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Para quem não conhece ali a região, é uma rua que fica próximo ao cruzamento das avenidas Salim Faramaluf e Celso Garcia. E nessa rua, hoje, o cenário era completamente um cenário de guerra. Isso é exatamente o que os moradores falam, que estavam ali próximos dessa explosão. Uma casa ali na altura do número 73 da Rua Francisco Bueno explodiu ontem por volta das 8 horas da noite. E a polícia civil disse que nessa casa havia uma fábrica clandestina de fogos de artifício. E durante toda a manhã foi aquele cenário de limpeza, de tentar se reconstruir, os moradores se recompondo e também querendo entender quando vão poder voltar para as casas, porque essa explosão foi tão grande que o cenário ali na rua hoje era praticamente de destroços. Então, todo o asfalto estava cheio de telha, de pedra, de tijolo, muito vidro das janelas, que todas as janelas ali dessa rua praticamente tiveram o vidro quebrado com a força dessa explosão. Ao todo, 23 casas estão interditadas porque tiveram danos na estrutura. Então, a situação foi durante toda a manhã dos moradores em frente às casas, esperando ali o contato com a Defesa Civil. Essa vistoria é feita com o apoio de um engenheiro da Prefeitura de São Paulo e também de agentes da Defesa Civil. Desse total de 23 casas interditadas, 13 foram interditadas totalmente e o restante 10 interditadas parcialmente. Eu conversei com a Irene, ela que é a mãe de um homem que mora ao lado dessa casa que explodiu, e ela conta um pouco os detalhes de como foi ontem. Tava a minha nora e meu neto aqui. Meu neto não aconteceu nada, mas minha nora está hospitalizada porque ela recebeu muito estilhaço no rosto e bateu a cabeça. E aí chegamos aqui, tava uma coisa de guerra mesmo, porque tinha um clandestino ali do lado e ninguém sabia que ele mexia com fogos de artifício. E explodiu, não sabe-se como, ele morreu, o corpo dele veio parar aqui na garagem da casa do meu filho. E agora não sabemos, estamos tirando as coisas porque a casa vai ser interditada. Vamos recomeçar a vida. Uma das suspeitas é de que esse corpo encontrado seja do Adir Oliveira Mariano, o homem que morava nessa casa que explodiu. E eu digo suspeita porque ainda não foi confirmado, porque o corpo dele, o estado, estava completamente carbonizado. O Instituto Médico Legal ainda precisa fazer o exame necroscópico, enfim, para poder ter a certeza de que realmente o corpo é do Adir Oliveira Mariano. Mas a Polícia Civil disse que esse homem ele já foi investigado por envolvimento de balão. E a gente ouve agora o delegado Felipe Soares, responsável pelo caso, dando mais detalhes dessa vítima, a única pessoa que morreu nessa explosão. Vamos ouvir. O Adir, sim, ele já foi identificado. A informação que nós levantamos até o momento, que ele estava no local há aproximadamente 40 dias. Ele era novo ali na vizinhança. O pessoal então não conhecia ele muito bem. E sim, ele tem passagem já pela polícia no ano de 2011 e 2012 por soltar balões. Ele foi capturado aqui pela Polícia Civil. Enfim, estava respondendo o processo e um deles ele foi absolvido já. Então ele já tem o histórico.
Bom, a polícia quer saber agora se ele agia sozinho ou se mais pessoas o ajudavam. O delegado afirmou que ele, de fato, armazenava explosivos na casa, mas ainda não é possível confirmar se ele manipulava ou fabricava esses artefatos. Agora, a investigação da Polícia Civil vai continuar. Hoje foi feita uma perícia. Peritos da Polícia Técnico-Científica estiveram no local analisando a casa desse homem e também os moradores ainda seguem à espera dessa vistoria da Defesa Civil, que continua os trabalhos em toda a extensão dessa rua Francisco Bueno, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Volto com vocês. Obrigado, Maju Arruda Leite, falando conosco direto da Zona Leste aqui de São Paulo. Maju, obrigado, parabéns pelo trabalho, bom fim de semana. Mais. Até. Ô, Zaidan... Até mais, bom final de semana para vocês. Obrigado, Maju. Ô, Zaidan, era setembro de 2009, eu estava na redação aqui da Rádio Bandeirantes, quando uma imagem chamou muita atenção na televisão, e claro que rapidamente eu me lembro que na época Pedro Campos, também era repórter aqui da Rádio Bandeirantes, e Chico Prado, também jornalista aqui da Rádio Bandeirantes na época, corremos para Santo André, porque lá em Santo André, uma casa que armazenava artefatos explosivos clandestinamente, explodiu e levou pelos ares numa situação ainda mais complexa do que essa na Zona Leste de São Paulo. Foram 2 ou 3 quarteirões ali que foram varridos pelo deslocamento de ar, tudo ficou destruído. Chamava muita atenção o tamanho do estrago causado naquele momento, uma sensação tenebrosa de que ali poderiam ter diversas vítimas, inclusive com mortos envolvidos. Existiram, claro, 2 mortos que estavam na casa, mas a coisa parecia ser uma coisa muito gigantesca. As investigações se desenrolaram depois, levaram justamente a essa composição dessa fábrica clandestina lá em Santo André. E me chamou muita atenção ontem à noite, ver essas cenas no Tatuapé e relembrar 16 anos depois a mesma situação. E a gente materializar que, claro, que a fiscalização sobre esse tipo de coisa é muito difícil, né? Tendo em vista que é uma casa, a pessoa entrava e saía ali com caixas, ninguém sabia muito bem o que era, poderiam ser pertences, né? Objetos pessoais. Era armazenado, a princípio, eram armazenados explosivos ali de forma clandestina. Não tem, de fato, como você fiscalizar, é exigido do poder público uma fiscalização muito contundente sobre esse fato, mas me chamou a atenção para uma constatação de quão vulnerável estamos todos numa cidade grande como São Paulo, né? Quase que unânime as declarações, são quase unânimes as declarações dos moradores ali da região, que nunca imaginavam que ali existiria de fato um entra e sai de artigos explosivos que poderiam ter causado e causaram tanto estrago e agora perdas materiais, inclusive de uma vida, de uma forma tão repentina e surpreendente, uma região absurdamente movimentada da capital paulista, Zaidan. Pois é, e o Alan Marcel, para quem está com a imagem aí, para quem não está, a gente pode dizer que o nível de destruição foi realmente extraordinário. É impressionante a imagem de 2 nuvens, né? A primeira, quando está no ar, no momento seguinte, imediato à explosão, e depois a nuvem de fumaça, poeira, pó, concreto, que avança sobre a avenida mais próxima. E a irresponsabilidade é imensa, né? O desprezo pela vida das pessoas, porque o risco é permanente. E claro, essa irresponsabilidade não é só de quem armazena para vender, mas de quem compra, né? Um troço clandestino, num lugar que armazena clandestinamente. Nós já temos uma necessidade clara de uma regulamentação nacional a respeito de fogos que fazem barulho, porque isso é um problema para crianças autistas, é um problema para pessoas de idade, é um problema para bebês, é um problema para animais, né? O cachorro, por exemplo, ele tem uma audição extraordinária, né? E sofre muito com aquilo. Mas não só isso, mesmo os fogos silenciosos, a regulamentação tem de ser precisa quanto ao armazenamento e quanto à responsabilização de quem compra fora dos lugares autorizados.
Porque se o sujeito põe para vender, é porque tem quem compra, né? É a oferta que acompanha a demanda, há uma demanda. Então, a regulamentação tem de ser forte, a lei tem de ser rigorosa, com punições graves, porque o risco é imenso, né? O que você relatou de 2009, que foi um estrago ainda maior, mostra isso, né? E agora, o que estamos vendo nessas imagens mostradas pelo Alan Marcel, o risco é muito grande. Você nem sabe que vidas você está colocando em risco, né? Pode ter um bebê na casa ao lado, pode ter uma mulher grávida, pode ter uma pessoa de idade. Você nem sabe quem é que está sendo colocado em risco, quem está com a vida em risco, sem saber, por causa dessa irresponsabilidade criminosa, né, Paulo? Pois é, na casa ao lado, inclusive, Zaidan, existem relatos ali dos moradores vizinhos. O filho de uma mulher que morava na casa ao lado disse que, olha, normalmente minha mãe estaria num cômodo tal que, por um acaso, ela tinha saído, não estava ali. Mas se ela estivesse, teria morrido, Graças porque a Deus. veio tudo abaixo. Ela, felizmente, está bem, mas poderia, de fato, ter provocado ainda ter sido uma tragédia ainda maior do que já foi para aquela população que mora no entorno e que convivia com aquela situação e não tinha a menor ideia de que existiria uma bomba, né, colada na casa delas. É uma coisa absurda e responsabilidade, de fato, tenebroso. E é interessante que a gente avance nas investigações e se a gente conseguir achar alguns canais para isso, que a gente, de fato, crie mecanismos que garantam que fatos como esse não se repitam, né? Numa cidade, nenhum lugar, mas principalmente uma cidade tão complexa e gigante quanto São Paulo.